Vamos. All right, John chapter 17, verse 17. João 17, 17. João 17, 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Verse 19. Versículo 19. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. John 15, 3. João 15, 3. 15, 3. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Psalm 119, 11. Salmo 119, 11. Salmo 119, 11. Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Okay, so sanctification is the work of the Holy Spirit. Então, santificação é trabalho do Espírito Santo. And now, sanctification is the work of the Word of God. E agora, a santificação é trabalho da palavra de Deus. Do you want to sin against God? Tu queres pecar contra Deus? I hope not. Eu espero que não. That's why we cry out to God for salvation. É por isso que nós clamamos a Deus pedindo salvação. Save me from my sins. Salva-me dos meus pecados. If you desire to sin against God, then I wonder if you're really saved. Se tu desejas pecar contra Deus, eu fico a imaginar e a perguntar-me se realmente tu serás salvo. We struggle with sin. Nós lutamos com o pecado. But we really, really wish the struggle would not happen. Mas nós realmente nós desejamos não ter esse desejo para que pequemos, de pecar. How can we be clean? Como é que nós podemos ser limpos? Well, one secret is to hide God's word in your heart. Segredo é guardar a palavra de Deus no coração. This is a promise from God's word. Esta é uma promessa da palavra de Deus. You hide God's word in your heart, it will help you not to sin against Him. Se tu guardares a palavra dele no teu coração, ele vai te ajudar a não pecares contra ele. It means let the word of God influence your life. Isso significa deixar a palavra de Deus influenciar a tua vida. The word of God will sanctify you. A palavra de Deus vai te santificar. Before the Lord Jesus went to the cross, Antes do Senhor Jesus ir para a cruz, He prayed for those that would believe on Him in the future. ele orou por aqueles que haveriam de acreditar nele no futuro. That prayer is recorded in John 17. Essa oração está registrada lá em João 17. He was being a high priest as He prayed to the Father for us. Ele estava a ser o sumo sacerdote que orou ao Pai por nós. And He prays to the Father that we would be sanctified. Ele orou pedindo ao Pai que nós fôssemos santificados. Sanctify them through your word, through your truth. Your word is truth. Santifica-os por meio da tua palavra. A tua palavra é a verdade. Por meio da verdade, a verdade é a tua palavra. How is it possible to be holy? Como é que é possível ser santo? To live up to God's standards? Viver de acordo com os padrões de Deus. To keep His commandments? Guardar os seus mandamentos. The Word of God teaches that all have sinned and fallen short of the glory of A God. palavra de Deus ensina-nos que todos caímos e estamos destituídos longe da glória de The Deus. prophet Isaiah said that all our righteousness is as filthy rags. A palavra de Deus em Isaías diz que todos os nossos atos de justiça são como trapos imundos. Have you ever cleaned the kitchen with a dirty rag? Já alguma vez limparam a cozinha com um trapo imundo, um farrapo sujo? I have. Eu já. And when I'm done, the kitchen is cleaner than it was when I started. E quando eu terminei, a cozinha estava mais limpa do que quando eu comecei. You take a dirty rag and you clean the counters. Pegar pano sujo e limpar os balcões. And you clean the appliances. Limpar os azulejos. And it looks cleaner. E parece mais limpo. But is it clean? Mas será que está limpo? What if you took a dirty cup? O que é que acontece se pegarem num copo sujo? You say, I want a cup of coffee. Eu quero um copo de café. And so the person in the house takes a dirty cup out of the sink.
Então a pessoa vai à banca e tira um copo sujo and next to the sink is a dirty rag. e perto dali da banca está um trapo imundo, um farrapo sujo. The cup looks disgusting. It looks very dirty. O copo parece nojento, muito sujo. So you take the dirty rag and you clean it, E tu pegas naquele pano sujo e começas a limpá-lo and you wipe around the edges. e limpas muito bem as beirinhas. And now you look at the cup and it looks clean. E tu agora olhas para o copo e parece limpo. So then you watch the host put coffee in the cup and E give tu it to vês you. o hóspede a pôr o anfitrião, a pessoa que recebe, a pôr o café no copo e a dar-te o copo de café. Would you be happy? Tu ficarias feliz? You see, all our righteousness is like filthy rags. Então, todos os nossos atos de justiça são como estes panos sujos. We might look a little cleaner as a result, but we're not clean at all. Nós até podemos parecer um pouco mais limpos depois como resultado dessa ação, mas nós não estamos limpos de maneira nenhuma. We learn in the Word of God that our righteousness is not going to clean our lives. Nós aprendemos na palavra de Deus que as nossas justiças, os nossos atos de justiça não nos vão purificar, não nos vão justificar. And we learn that we have a sin nature from Adam. E nós aprendemos que temos uma natureza pecaminosa que vem desde Adão. How is it possible to be holy? Como é que é possível ser santo? The Bible teaches it is possible. A Bíblia ensina que é possível. Not in the flesh or not by our own righteousness. Não na carne, não pela nossa própria justiça, It's made possible by the blood of Jesus Christ. mas é possível por meio do sangue de Jesus Cristo. His blood cleanses us from all sin. O sangue dele purifica-nos de todo o pecado. And in John 17, the Lord Jesus prays for those who will believe on Him in the future. E em João 17, nós lemos que Jesus orou por todos aqueles que viriam a crer nele no futuro. Look at verse 9, John 17, 9. Vamos ver o versículo 9, João 17, 9. You can read it. É por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. In verse 11, Agora o versículo 11. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. he's praying for those that will believe in Him in the future, that they would be sanctified. Ele ora por aqueles que irão crer nele no futuro, aqueles que serão santificados. And the way that God will sanctify us is through the Word of God. E a maneira pela qual Deus vai nos santificar é por meio da sua palavra. It acts like soap. Isso funciona como sabonete, como os... If your hands are dirty, se as tuas mãos estiverem you sujas, take a bar of soap and you use the soap to clean your hands. pegas um sabonete e usas o sabonete para para lavar as tuas mãos. When you're done, your hands are clean. Quando terminas, as tuas mãos são And the limpas. soap looks clean too. E o sabonete também parece que está limpo. How does that happen? Como é que isso acontece? I don't know. Eu não sei. I don't care. Eu também não me preocupo em saber. It works. Mas funciona. And so we use soap. Então por isso é que nós usamos The sabonete. Bible says the Word of God will clean your life. A palavra diz que Deus vai usar a palavra dele para limpar, lavar a tua vida. I say, I don't understand how. E eu não entendo como. It's not important to understand it. Também não é importante entender isso. The important thing is it works. O que é importante é saber que isso funciona. And that's why we should read the Word of God every É day. por isso que nós deveríamos e devemos ler a We Bíblia should todos think os about the dias. Word of Nós God. devemos pensar na We palavra should de hide Deus. it in our heart. Devemos guardá-la nos We nossos should corações. memorize it. Devemos memorizá-la. We should know it very, very well. Devemos sabê-la, conhecê-la muito, muito bem. When we do that, it will influence our life. E quando fizermos isso, isso vai influenciar as nossas vidas. If you watch TV 8 hours a day, Se vocês virem televisão durante 8 horas por dia, will it have an influence on your thinking? será que isso vai ter influência no vosso pensamento? Yes. Sim. If you listen to music 8 hours a day, Se ouvirem música 8 horas por dia, will it fill your mind and your life with
thoughts of the words of the music? Será que vai encher as vossas mentes com palavras e pensamentos que vêm dessas letras das músicas? Yes. Sim. If you swim 8 hours a day, Se vocês nadarem 8 horas por dia, I used to do that. eu já fiz isso. I love swimming. Eu adoro nadar. And I used to swim 8 hours a day. Eu já cheguei a nadar 8 horas por dia. If you swim 8 hours a day, it's going to influence your life. E se vocês nadarem 8 horas por dia, isso vai influenciar a vossa vida. If you read the Word of God for 8 hours every day, E se vocês lerem a palavra de Deus 8 horas todos os dias, do you think it will influence your life? vocês acham que isso vai ter uma influência nas vossas Of vidas? course it would. É claro que But vai. we can't read it for 8 hours, Mas right? nós não conseguimos ler durante We 8 have horas. jobs. Nós temos We have empregos, responsibilities. temos We responsabilidades. cannot spend 8 hours. Nós não conseguimos gastar 8 horas do dia a ler a Bíblia. But you can hide God's Word in your heart. Mas tu podes guardar a palavra de Deus no teu coração. You can think about God's Word all day long. Tu podes pensar na palavra de Deus durante todo o dia. You can think of the stories. You can try to outline the books of the Bible. Tu podes lembrar das histórias, podes fazer esboços dos livros. There are many things that you could do throughout the day. Existem muitas coisas que tu podes fazer durante o dia. You can listen to the Word of God. Tu podes ouvir a palavra de Deus. You can talk about it. Podes falar acerca dela. But especially you can think about it. Mas principalmente, tu podes pensar sobre ela. You can pick a verse or 2 or 3 and put those verses in your pocket. Tu podes escolher 1, 2 ou 3 versículos, colocá-los no teu bolso. And all throughout the day, try to memorize those verses. E durante o dia, tentar memorizar esses versículos. Even if you're at work Mesmo que estejas no trabalho or at school, ou na escola, you can think about the Word of God. tu podes pensar na palavra de Deus. It cleans your life. Isso limpa a tua vida. It is one of the ways that God sanctifies us. É uma das maneiras pela qual Deus nos santifica. D.L. Moody was a famous evangelist 100 years ago. D.L. Moody foi um Over 150 years ago. evangelista famoso há 150 anos atrás. And this is what he said about the Word of God. E isto foi o que ele disse acerca da palavra de Deus. Sin will keep you from this book, O pecado vai te manter afastado deste livro. or this book will keep you from sin. Ou este livro vai te manter afastado do pecado. That's what the Word of God says. E é isso que a palavra de Deus diz. Your word I hide in my heart that I might not sin against you. Guardo no meu coração a tua palavra para eu não pecar contra ti. The scriptures points us to Jesus Christ. As Escrituras, elas levam-nos, apontam-nos para Cristo. He is a Savior and a sanctifier. Ele é um Salvador e também um santificador. So in the Word of God we focus on Christ. Então, na palavra de Deus, nós focamos em We Deus. don't focus on ourselves. Nós não focamos em nós We mesmos. don't focus on our experiences. Nós não focamos nas nossas próprias We experiências. focus on Christ. Nós focamos em We Cristo. don't focus on our traditions. Nós não focamos nas nossas In tradições. Christ we are made complete. Em Cristo nós somos feitos, He is perfeitos, all completos. that we need. Ele é tudo o que nós precisamos. So the Word of God is important in our sanctification. Então, a palavra de Deus, ela é importante na nossa santificação. It is the foundation of our Christian life. É o fundamento, a fundação da nossa vida cristã. We read in Joshua 1:8. Nós lemos em Josué, capítulo 1, versículo 8. Josué, capítulo 1, versículo 8. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Joshua was telling the people, as you live your life, this book is extremely important. Josué estava a falar ao seu povo, à medida que vocês vivem a vossa vida, lembre-se, este livro é muito importante para a vossa vida. In the times of Nehemiah, chapter 9, Nos tempos de Neemias, temos em Neemias capítulo 9, and verse 3, versículo 3. many years after Joshua,
Muitos anos depois de The Josué, children of Israel sinned against God. os filhos de Israel tinham pecado contra Deus They went into captivity. e foram levados para o cativeiro. And after 70 years, they came out of E captivity. 70 anos depois, eles saíram do cativeiro. And they went back to the land of Israel and they built the temple and they started to build Jerusalem. Então eles voltaram para a sua terra, para Jerusalém, e começaram a construir o templo e a reconstruir a cidade. And at the time, they confessed their sins. E chegou o tempo em que eles confessaram os seus pecados. And look what they did in verse 3. Vejam. Nehemiah 9:3. Vejam o que acontece no versículo 3, Neemias capítulo 9, versículo 3. Levantando-se no seu lugar, leram no livro da lei do Senhor seu Deus, uma quarta parte do dia, em outra quarta parte dele, fizeram confissão e adoraram o Senhor seu Deus. They recognized that the Word of God was the foundation of their life. Eles reconheceram que a palavra de Deus era o fundamento da vida deles. And so they read it. Então eles leram. Psalm 119:18. Salmo 119:18. 119, 119 verse 18. versículo 18. Salmo 119, versículo 18. Open my eyes that I may see wondrous things from your law. Desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. You know, we pray that prayer, God will open our eyes to see wonderful things in the Word of God. Nós fazemos essa oração, pedimos que Deus abra os nossos olhos para nós vermos as maravilhas da sua palavra. Psalm 119:105. Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. The Word of God is a guide for our feet. A palavra de Deus é um guia para os nossos pés. Ezekiel chapter 11 Ezequiel capítulo 11, and verse 12. versículo 12. Ezequiel capítulo 11, versículo 12. E sabereis que eu sou o Senhor, pois não andastes nos meus estatutos, nem executastes os meus juízos. Antes fizestes segundo os juízos das nações que estão em redor de vós. This is a really useful verse. Este realmente é um versículo muito The útil. Word of God should be our culture. A palavra de Deus deveria ser a nossa cultura. In the days of Ezekiel, the people of God sinned against God. Nos dias de Ezequiel, o povo de Deus pecou contra Deus. And they went away from God. E eles afastaram-se de And they Deus. started doing the things that the culture around them was doing. E começaram a fazer as coisas que a cultura à volta deles também fazia. And who caused them to go after the things of the culture? E quem é que fez com que eles fossem atrás dessas coisas da cultura? Chapter 10 of Ezekiel tells us that the priest, the leader of God's people, caused God's people to sin. E no capítulo 10 nós vemos que foram os próprios líderes, os sacerdotes, que fizeram com que o povo seguisse o pecado. We as believers are not supposed to be following the ways of the world. Nós, crentes, não é suposto nós estamos a seguir os caminhos do mundo. We're not to be integrating with the culture of the world. Não é suposto nós estarmos integrados na cultura e com a cultura do mundo. But we're to be integrating with God's culture. Nós devemos estar integrados na cultura de Deus. God's culture is found in the Word of God. E a cultura de Deus, ela é encontrada na palavra de Deus. So it is to teach us how we are to live our lives. E ela ensina-nos como devemos viver as nossas vidas. If we follow the culture around us, we're going to sin. Se nós seguirmos a cultura que está à nossa volta, nós vamos cair em pecado. In Poland, the Polish people like to eat cucumbers and pickles. Na Polónia, as pessoas gostam de comer pepinos, cucumbers. This is pickles. You can just say É pickles. tipo pepino. They also like to eat mushrooms. Também gostam de comer cogumelos. I don't like mushrooms. Eu não gosto de I cogumelos. wish I did. Eu gostaria de gostar, I don't like pickles. mas eu não gosto de I pepinos. wish I did. Eu gostaria de gostar. So for breakfast, you'd have a piece of bread,
piece of cheese, and a pickle. Então no pequeno almoço nós temos um pedaço de pão, um pedaço de queijo e um pedaço de pepino. And for supper, you'd have a piece of bread, piece of cheese, and a pickle. E no jantar nós temos um pedaço de pão, um pedaço de queijo e pepinos. And for lunch, the big meal of the day, E ao almoço, a grande refeição do dia, they always have soup. eles sempre têm sopa. And one of their soups is pickle soup. E uma das sopas deles é sopa de pepino. And I pray that wherever I am, I will not be given pickle soup. E eu oro pedindo a Deus que para onde eu for não me seja dada sopa de pepino. How to put it in your mouth and get it down your throat. Como pôr isso na boca e não deixar que vá até a garganta. But you know what happens after doing that very often? Sabe o que é que começou a acontecer depois de fazer isso muitas vezes? You start to actually like it. Eu comecei a gostar disso. And one day I was at a house and they served us pickle soup and it was delicious. Certa vez eu estava numa casa e nessa casa serviram-me sopa de pepino e ela estava deliciosa. And see, if you eat something too often, you start to like it. Então vê, se começam a comer algo muitas vezes, ao fim de algum tempo começam a gostar disso. If you surround yourself with the culture of this world, you're going to begin to like it. Se tu começas a rodear-te da cultura deste mundo, tu, a fim de certo tempo, vais começar a gostar disso. What is the culture of this O world? que é a cultura deste mundo? Enjoying the lust of the eyes, the lust of the flesh, and the pride of life. Amar a concupiscência dos olhos, a concupiscência, os desejos fortes da carne e a soberba. Enjoying the pleasures of sin for a season. Desfrutar, gozar dos prazeres da vida por um tempo. And so if we conform to the culture of this world, then we're going to have the desires of that culture. Então, se nós nos conformarmos com a cultura deste mundo, nós vamos começar a sentir os desejos desta The Word of cultura. God is to be our culture. Mas a palavra de Deus deve ser a nossa cultura. And as we read it and listen to it and let it fill our lives, E à medida que nós a lemos e deixamos que ela encha as nossas vidas, we will find ourselves completely different than the culture around us. nós vamos encontrar-nos, vamos nos achar completamente diferentes da cultura que nos rodeia. We will be doing the things that God wants us to do. Nós vamos fazer as coisas que Deus quer que nós façamos. It protects us, the Word of God protects us from deceivers. A palavra de Deus, ela protege-nos de enganadores. Isaiah chapter 8 and verse 20. Isaías capítulo 8, versículo 20. Isaías 8, 20. Há lei e há um testemunho. Se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alma. So, how do you know if someone is leading you in the right way or not? Como é que vocês podem saber se alguém vos está a levar à verdade, o caminho certo ou não? Well, whatever a preacher or a teacher says should be found in the Word of God. Então, tudo aquilo que um pregador, um professor diz deve ser encontrado na palavra de Deus. It's not the ideas or opinions or philosophies of a teacher that's important. Então, não são as ideias, as filosofias, as opiniões de um professor ou de um pregador que são importantes. It's the ideas of God that are important. As ideias de Deus é que são importantes. And He tells us His ideas in the Word of God. E Ele diz-nos as suas ideias, elas And estão na sua palavra. If you don't know the Word of God, you can be deceived. E se vocês não souberem, não conhecerem as palavras de Deus, a palavra de How Deus, vão does- ser enganados. How does sanctification work? Como é que a santificação funciona? There are actually 5 or 6 different views on sanctification. Existem 5 ou 6 visões diferentes da Which santificação. one is right? Qual delas é que está certa? There's a Wesleyan view. Existe uma visão wesleyana, There's a Reformed view. existe uma visão reformada, There's a Pentecostal view. existe uma visão pentecostal, There's a view that's called the Keswick view. existe uma visão que se chama de Keswick, a visão de Keswick.
There's a dispensational view, an Augustinian dispensational view, uma visão augustiniana ou dispensacionalista, and there's a contemplative view. e também uma visão da santificação contemplativa, uma visão contemplativa. Which one is right? Qual delas é que está certa? You see, we need to come to the Word of God to know what is right. Vem, nós precisamos vir à palavra de Deus para ver o que é certo. If you don't know the Word of God, you can be deceived. Se vocês não conhecerem a palavra de Deus, vocês poderão ser enganados. And so it's important to know the Word of God. Por isso, é importante conhecer a palavra That's de your Deus. responsibility and mine. É vossa responsabilidade e minha. And knowing the Word of God helps us to be sanctified. Conhecer a palavra de Deus ajuda-nos a ser santificados. The Word of God is a way of testing our faith. A palavra de Deus é uma maneira de testar a nossa fé. We can read about it in Deuteronomy chapter 12. Nós podemos ler sobre isso em Deuteronômio, no capítulo 12. It's too long of a reading, but it's Deuteronomy 12. Well, actually it's not. Chapter 12, verse 32 No capítulo 12, Deuteronômio, no capítulo 12, to verse 4 of chapter 13. a partir do versículo 32, Deuteronômio 12, a partir do 32 até ao versículo 4 do capítulo 13. Deuteronômio 12, começando no 32. Tudo o que eu te ordeno observarás, nada lhe acrescentarás, nem diminuirás. Quando o profeta ou sonhador se levantar no meio de ti e te anunciar um sinal ou prodígio, e suceder o tal sinal ou o prodígio de que te houver falado e disser: vamos após outros deuses que não conheceste e sirvamo-los, não ouvirás as palavras desse profeta ou sonhador, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se amais o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Andareis após o Senhor vosso Deus, e a Ele temereis, guardareis os seus mandamentos, ouvireis a sua voz, a Ele servireis, e a Ele vos achegareis. So verse 3 there tells us that God uses these things mentioned in this passage to test us. Então, o versículo 3 diz que Deus usa estas coisas mencionadas nesta passagem para nos provar, nos testar. Who are you going to listen to? A quem é que tu vais ouvir? A denomination? Uma denominação? A teacher? Professor? A pastor? Pastor? Or the Word of God? Ou a palavra de Deus? Well, we should be listening to the Word of God. Nós deveríamos estar a ouvir a palavra de Deus. And God will use things around us to test our faith, to see whether we are following the Word or not. E Deus vai usar coisas à nossa volta para nos testar, para ver se nós estamos ou não a ouvir a palavra dele. The Word of God is our bread. A palavra de Deus é o nosso pão. Jesus says in Matthew 4:4, Jesus disse em Mateus 4:4, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds out of the mouth of God. o homem não deve viver nem só do pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. And so if the Word of God is our bread, then we need to feed on the Word of God in order to grow. Então, se a palavra de Deus é o nosso pão, nós devemos nos alimentar da palavra para podermos crescer. The Word of God gives us strength. A palavra de Deus dá-nos força. And when we read the Word of God, then we can become encouraged and strengthened in our faith. Então, quando nós lemos a palavra de Deus, nós podemos ser encorajados e fortalecidos na nossa fé. The Word of God is necessary if we want to win the battles of the Lord. A palavra de Deus é necessária se nós queremos vencer as batalhas do Senhor. There are enemies that want to destroy your faith. Existem inimigos que querem destruir a vossa fé. So when we know the Word of God, it strengthens our faith. Então nós sabemos que a palavra de Deus fortalece a nossa fé. Faith comes by hearing the Word of God. A fé vem pelo ouvir da palavra de Deus.
The Word of God reveals the knowledge of God. A palavra de Deus revela o conhecimento de It Deus. reveals the knowledge of the Holy One. Revela o conhecimento do Santo. It is to be our doctrinal statement. Ela deve ser a nossa confissão doutrinal. So A there nossa are many declaração de fé. reasons why we should be reading and listening to the Word of God. Então existem muitas razões pelas quais nós devemos ler e ouvir a palavra de Deus. But the most important is that it acts as soap and cleans your life. Mas o mais importante neste contexto é que ela está a agir como um sabonete e a limpar a lavar a tua vida. Sanctify them by your truth. Your word, Jesus says, is truth. Santifica-os na verdade. A tua palavra, disse Jesus, é a verdade. Your word I hide in my heart that I might not sin against you. Eu guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. So it sanctifies us. Então a palavra santifica-nos. So now we see that the Holy Spirit sanctifies us. Então nós já vimos o Espírito Santo And santifica-nos. the work of the Word of God is used to sanctify us. E o trabalho que Deus faz para nos santificar. And then there's the work of Christ. E agora também existe também o trabalho de Cristo. But I would rather take a break again. E eu creio que agora é o momento de fazer uma nova pausa. We're going to eat at 12:45. Nós vamos comer ao meio-dia e We could 45. take a, or we can decide. Já vamos decidir então. Okay.